eu não espero muito espírito público das lideranças do nosso parlamento, pelo menos na sua maioria. Que se tivessem espírito público, de fato, estivessem preocupados com o país, eles teriam já agido em relação às condutas autoritárias, principalmente do nosso judiciário. Já teriam agido à altura do que o problema exige e não estão agindo. A gente está tendo que ver um posicionamento do presidente dos Estados Unidos, porque a Câmara dos Deputados e principalmente o Senado Federal não fazem nada à altura do que o problema exige. Então, eu não acho que os nossos parlamentares, mesmo os parlamentares que, de maneira completamente descabida, aumentaram o seu próprio número a partir da legislatura de 27, vai aumentar o número de parlamentares, né? A gente deve vir a falar sobre isso ainda no programa, mas eu não consigo esperar dessas pessoas com esse perfil um autêntico espírito público. Agora, em relação ao IOF, independentemente das razões, porque eu também não estou contando com o idealismo do Donald Trump. A gente não conta com o idealismo dessas lideranças, a gente conta com que os seus interesses acabem favorecendo o nosso lado, favorecendo a nossa agenda, que é a agenda que nós entendemos ser a mais interessante para a sociedade brasileira. E, no caso, a agenda do Congresso, relativamente ao IOF, sustando o decreto de aumento de impostos, é uma agenda positiva para o Brasil, é uma agenda correta, e essa tese foi defendida no artigo que nós publicamos no Instituto Liberal. Eu agora me foge o nome do autor do artigo, Camila, se você tiver aí na tela para a gente poder mencionar o autor desse texto. Foi a Lexum que fez esse. É o Leonardo Augusto Andrade, da Lexum, né? Advogado, mestre em Direito pela PUC, que é membro da Lexum. Eu adoro os artigos deles. E o Leonardo diz no artigo que o IOF foi criado nos anos 60 e que até os dias de hoje ele tem uma função preponderantemente de regulação das operações sobre as quais ele incide, e não, por acaso, sobre a qual compete exclusivamente a União legislar, conforme prevê o artigo 22, inciso 7º da Constituição Federal. Então, a manutenção do IOF como elemento indutor, ele vai dizer no texto, de comportamentos nas áreas sensíveis à economia, como câmbio, crédito e operações no mercado de capitais, é uma ferramenta importante que a União tem à disposição para cumprir as suas funções constitucionais. Ele vai citar que, diante da necessidade de controlar a desvalorização da moeda, por exemplo, o Poder Executivo pode aumentar o IOF sobre a compra de moedas estrangeiras e reduzir a alíquota para a compra de moeda local. É uma das medidas que o Executivo pode legitimamente fazer, né? Mas, sobre condições estritas, o Leonardo comenta no artigo, a Constituição coloca o interesse público representado pelas políticas econômicas confiadas à União acima, né, da legalidade, da anterioridade tributária no caso das operações sujeitas ao IOF. Mas essas prerrogativas só existem quando atreladas às finalidades regulatórias do imposto. Não podem ser manipuladas, e aí que está o pulo do gato que ele aponta no artigo, apenas, que é do que se trata o movimento do governo Lula, apenas para atingir objetivos arrecadatórios. Não é para manipular o IOF só para aumentar a receita do Estado, aumentar a quantidade de grana que entra no cofre público. Ele não serve para isso, ele não foi projetado constitucionalmente para isso, né? Nesse contexto, o Leonardo sustenta que é inegável que o recente aumento das alíquotas do IOF implementado pelo governo Lula, por decreto presidencial, uma iniciativa individual do presidente da República, é um desvio da sua finalidade de regulação das operações de câmbio e outras operações da órbita de influência da União, para promover, nas palavras dos próprios formuladores da iniciativa, ou seja, do próprio Lula e da sua gestão, do seu governo, do ministro Fernando Haddad, para promover o ajuste fiscal do governo federal. Então, é o uso indevido do decreto presidencial para invadir uma competência que seria apenas do Poder Legislativo de aumentar impostos com fins arrecadatórios. Aí sim, o parlamento brasileiro poderia fazer esse tipo de petição para nós termos um IOF aumentado para fins arrecadatórios, se o parlamento brasileiro quisesse, um imposto para fins arrecadatórios. Mas o governo não poderia fazer isso via decreto. Então, no entendimento dele,
está certo o legislativo brasileiro ao sustar essa decisão do governo federal, e o governo federal, naturalmente, age de maneira autoritária e contraditória com os limites constitucionais ao acionar a AGU e, através da AGU, o STF, para que reverta a decisão do Congresso. O Congresso tomou uma decisão legítima que está dentro das suas atribuições e que beneficia a sociedade brasileira, que a última coisa de que precisa é de mais impostos.